Bom dia, irmãos. Eu vou colocar dois objetos aqui no púlpito, os irmãos vão identificar. Já vou avisando que não se trata de propaganda gratuita e nem de aula de culinária, tá bom? Não é aula de culinária, não é aula de botânica, não é nada de fazer pão, nem lanche. Mas nós vamos falar de uma parábola de Jesus. André, pode colocar o primeiro quadro, por favor? Está lá. O grão de mostarda e o fermento. Esses dois elementos aqui são aqueles que mais simbolizam nos nossos dias. Nos dias de Jesus, é óbvio que isso aqui não existia, certo? Era outro tipo de mostarda, de utilização da mostarda, e outro tipo de fermento, não era esse fermento químico tal como nós conhecemos hoje. Mas como as demais parábolas, essa também é uma parábola muito interessante. Uma parábola que Jesus nos ensinou, e conforme a própria Escritura diz, no livro de Mateus, mesmo no capítulo 13, um pouco antes do texto que nós vamos falar, foi profetizado por Isaías, né, que ele falaria por parábolas, né, para que ele falasse por parábolas para os seus seguidores, para os seus discípulos, para aqueles convertidos, para que eles entendessem. E para os fariseus e os saduceus, para que eles, vendo, não vissem, lendo, não conseguissem ler, escutando, não ouvissem, para que eles não entendessem. E, na verdade, eles não entendiam porque o coração deles estava fechado para Jesus, fechado para o novo reino de Deus, fechado para o verdadeiro Messias. É por isso que eles não entendiam nada das parábolas. Então, Jesus falava por parábolas para que os seus seguidores crescem nele, né? Segundo quadro, por favor, nós vamos ler Mateus capítulo 13, do verso 31 até o 33, que é o texto que nós vamos utilizar. O texto está projetado lá em cima, para quem quiser ler, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Uma outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Este é o texto principal, mas tem um texto também, que é um verso-chave também, que se encontra lá no próximo, por favor. Se encontra lá em Isaías do capítulo 40, no verso 10, que diz assim: o Senhor Deus virá com poder, dominará com o seu braço, o seu galardão está com ele, e a sua recompensa o acompanha. O autor da revista colocou esses dois textos juntos, e ele faz muito sentido. Nós acabamos de cantar aqui, aleluia, aleluia, sobre todos é o Senhor. Demonstra o grande poder de Deus, é sobre todos. Não somente sobre todos, nós vamos falar de 2 elementos aqui, é sobre tudo também. Até mesmo um minúsculo grão de semente, o Senhor é Senhor sobre até um grão de mostarda. É sobre todos e sobre tudo, né? Após a leitura desses textos, irmãos, eu queria traçar um cenário, algumas premissas, para a gente entrar no assunto dentro do assunto, mas para a gente entrar mesmo no texto, tá bom? Primeiro, para entender as parábolas, entender esta parábola e as outras parábolas, é preciso que a gente enxergue o poder e a autoridade de Deus nesses textos. Porque foi o próprio Jesus quem falava por parábolas. Não era um desejo, não era uma característica de algum discípulo. Para que a gente entenda a parábola, é preciso enxergar o poder e a autoridade. Eu extraí um comentário de uma revista que eu tenho que diz assim:
Para entender as parábolas de Jesus, é preciso reconhecer Jesus como o Messias e o seu reino que já está entre nós. É por isso que os fariseus, os saduceus, os doutores, eles não entendiam, eles não reconheciam o Messias e nem o reino. Eles esperavam outro reino. É por isso que eles não entendiam. Eles ficavam tão cegos de não crer em Jesus que não entendiam as parábolas. Isso vale para nós também hoje. Para que nós entendamos, nós precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor e o reino dele, o reino dos céus, o reino de Deus já está entre nós. Só relembrando rapidamente, os irmãos já disseram aqui, mas a gente nunca peca pelo excesso das informações, né? Parábolas são instruções simples para explicar o funcionamento do reino de Deus. É um jeito mais fácil de explicar coisas mais difíceis. É bom notar também, já foi dito aqui, a gente repete, Jesus usava ilustrações nas parábolas, conhecida de todos os povos da Palestina. Aquilo que ele falava não era nada assim, um assunto alheio ao conhecimento geral. Se fosse nos nossos dias, por exemplo, ele não ia vir aqui falar de física quântica, falar de átomo, de física, nada. Ele ia falar de coisas simples. Se fosse nos nossos dias, se fosse no Brasil, talvez ele falasse de arroz e feijão. Então, aquilo que Jesus falava era conhecido de todos, da criança até o mais velho. Eram coisas fáceis de conhecer. Também é bom, né, a gente entender que nesse momento o reino de Deus ainda não estava muito claro, nem mesmo para os seus discípulos. Até os seus discípulos ainda tinham alguma dúvida. Pô, será que esse reino é esse? Eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Eles não entendem. Se nem para os próprios discípulos ainda estava muito claro, imagina para os outros seguidores novos. Além do que os críticos de Jesus, principalmente fariseus e saduceus, eles afirmavam aos quatro ventos que o evangelho era uma farsa, que esse reino era uma farsa, que Jesus era uma farsa. Então, assim, o reino não estava muito disseminado ainda, não estava muito conhecido. Outra coisa que a gente precisa entender é que nas parábolas, Jesus sempre diz assim, o reino de Deus é semelhante. Ele não disse que é igual. Semelhante é parecido, para entender, é uma ilustração. Ele não diz que o reino de Deus é igual. O reino de Deus não é igual a um grão de mostarda, igual a um fermento. É semelhante. Semelhante ao quê? Nas funções de um grão e nas funções de um fermento. Isso é importante para entender a dinâmica. Outra coisa que a gente precisa entender é que nesta parábola aqui, Jesus explicava essas parábolas muitas vezes. Essa parábola aqui, Jesus não explicou. E por Jesus não ter explicado, tem um caminhão de interpretações, irmãos. Porque muita gente não entendeu absolutamente nada. Porque está com o coração fechado para o Jesus, para o Messias e para o reino de Deus que já está entre nós. Eu peguei uma das interpretações. Olha, está em livros, irmãos, está em comentários de pessoa importante, viu? A interpretação dele para isso aqui é o seguinte, ó. A árvore é uma figura negativa. Um grão de mostarda que vira uma árvore. Porque a árvore, depois que o fruto acaba, é cortado e jogado no fogo. A árvore não serve para nada depois que acabou o fruto. Então, nessa parábola aqui, as árvores do grão de mostarda que cresceu e virou uma árvore, para ele é imprestável. Não presta para nada. Depois de não presta para nada, é cortado e vira lenha, vira fazer fogo. A árvore é uma figura negativa nesta parábola. Para outros, as aves do céu que se aninham nos galhos dessa árvore, as aves são figuras malignas. Fala de falsas religiões, de heresias, de mentiras, de pecado. Então, para alguns, a interpretação dessa parábola aqui é muito negativa. Aquilo que é apresentado aqui, árvore, aves, é negativo. E o fermento, então, esse nem se fala, né? Então, como a palavra começa com um grão de mostarda, Jesus utilizou esta figura de um pequeno grão que se transforma numa árvore para mostrar de que tipo, como é que funcionava o seu reino. Os discípulos não entenderam de forma negativa, igual alguns comentaristas daquela época e de hoje.
É gente de renome hoje que acha que essa parábola aqui de Jesus é totalmente negativa. Mas os discípulos não poderiam ter entendido isso. Afinal, quem estava falando do reino dele era o próprio Jesus. Como é que Jesus ia falar mal do seu próprio reino? A mim me parece uma interpretação muito fácil. É Jesus que está falando do reino dele, a coisa é boa. Jesus não poderia estar falando do reino dele como se o reino dele fosse uma coisa negativa. Ele não falaria nada ruim do seu próprio reino, né? Embora esses elementos, árvore, que representavam muitas vezes nas escrituras, representa reinos. E nem todo reino é um reino bom. Então, em alguns momentos, a árvore foi relacionada assim, a um evento ruim. As aves, na parábola anterior, que comem a semente, a gente pode entender assim como uma coisa ruim, como coisas do inimigo que vêm futigar a palavra, roubar a palavra. E o fermento, em alguns textos, nós podemos entender como uma coisa ruim, sim. O fermento dos fariseus, os fermentos dos saduceus, cuidado. É Jesus que alerta, cuidado com o fermento deles. Nas outras parábolas, nesta parábola não. Nesta parábola, os elementos que Jesus utilizou são coisas positivas e nós vamos ver isso, né, no decorrer da nossa fala aqui. Nesta parábola, esses elementos, árvore, grão, fermento, têm um sentido muito positivo. Porque o problema, irmãos, não está nos elementos. O que um fermento pode provocar de mal em alguma coisa? O que uma árvore pode provocar de mal em si mesma? O que um grão pode provocar de mal em si mesmo? Nada. Eles cumprem a função daquilo que Deus criou. Semente é para fazer brotar, fermento é para fazer crescer a massa. Os elementos em si são bons. Agora, a figura a eles representada, os saduceus, Herodes, doutores da lei, a associação é que é ruim, não o produto em si. Então, os produtos que Jesus utilizou, esses elementos, são elementos essencialmente bons, criados por ele para o benefício da população. Fermento é bom, grão de mostarda é bom, e por aí vai, né? Então, slide 4, André, por favor. Eu pensei da internet um grão de mostarda numa mão, né, 2 dedos para o irmão ver. Próximo, por favor. Aqui, irmãos, quando eu estava pesquisando, mas um grão de mostarda que chega a 5 metros, grão de mostarda hoje, irmãos, dá 60 centímetros. Mas o grão de mostarda hoje, acontece que existem vários tipos de pé de mostarda e grãos de mostarda. Existem pelo menos 5 hoje. Este aqui é um que está lá, como família em Palo Alto, na Califórnia. É uma plantação atual de uma sementeira de um grão de mostarda chamada mostarda preta. Esses pés aqui têm aproximadamente 3,5 metros, mas alguns autores dizem, não, essa árvore em alguns lugares chega a 5 metros de altura. Então, realmente, é possível que um grão de mostarda se torne uma árvore. 5 metros, irmãos, é mais ou menos a altura desse templo aqui. É uma árvore. Porque um pé de mostarda, ele não é uma árvore originalmente, ele é uma hortaliça. Onde se come as folhas e se tira depois os frutos, depois que seca a flor ali. Mas como Jesus falou de uma hortaliça, que aves se aninham ali? É porque Jesus está falando de um tipo de grão de mostarda que dava esse tipo de árvore aqui, ó, que chega até 5 metros em alguma região. É uma árvore nativa, não é uma árvore cultivada. Isso dava em tudo quanto é lugar na Palestina nos tempos de Jesus. Todo mundo sabia que existia grãos de mostarda que pareciam árvores, que mesmo depois que as folhas já não davam para comer, que as folhas dá para comer quando ela está bem novinha, mesmo depois que não dá mais grãos, ela vira uma árvore, ela dá sombra, pelo menos para abrigar os pássaros. E o detalhe é que é para abrigar os pássaros, não é um pássaro, é várias espécies de pássaro que podem se abrigar nesta planta, né? Próximo slide, por favor. Este é um produto, está representado aqui, que eu trouxe. Ali diz que a mostardeira, a grão de mostarda preta, ele chega até 3 metros de altura, facilmente em qualquer lugar. E algumas espécies fogem do normal. Ela
supera a expectativa de crescimento. E ela chega até 5 metros. São artigos científicos. Quando a gente vai buscar no Google, a gente vai buscar artigo mais científico. Né, mano? Vai no Googão, povão lá, que tem um monte de bobagem lá. E o produto representado, hoje, nos nossos dias, é o que a gente mais conhece. Mas a folha da mostarda é um produto como se fosse uma couve, uma alface, uma folha bem comestível. Esses produtos foram apenas para representar aquilo pelo qual nós conhecemos hoje, tá bom? O fermento. Por favor, próximo slide. Um fermento, eu pesquisei sobre o fermento, porque hoje, em nossos dias, existe pelo menos 5 tipos de fermento. Um fermento químico, um fermento fresco, seco. Na época de Jesus, como que era o fermento na época de Jesus? Na época de Jesus, o próprio pão, quando levedava, eles tiravam uma parte daquele pão e guardavam levedado. No dia seguinte, na massa nova, eles pegavam aquela parte levedada, misturava, levedava a massa, tirava uma parte, guardava. Então era o próprio fermento, era uma fermentação, vamos dizer assim, natural. Em nossos dias temos vários tipos. Na época de Jesus era esse tipo de fermento. Embora não seja uma aula de culinária nem de botânica, irmãos, é bom a gente entender essas coisas para a gente situar, poxa, melhora o entendimento quando a gente entende os elementos, né? Esse elemento, o fermento, esse é dos mais controversos. Tem trocentas interpretações sobre fermento. Os mais comuns é que fermento é pecado, é maldade, é heresia, é falsa doutrina, é falsa religião. É fermento, está fermentando. O irmão está fermentando aí. A gente até brinca, né? São interpretações bem negativas. Novamente, nesta parábola, esse elemento não é negativo. Não é igual aos outros. Até parece, mas é diferente. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, verso 6, o próprio Jesus diz assim, ó: cuidado, hein? Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E o próprio Jesus, lá em Marcos 8 e 15, diz assim, ó, acautelai-vos do fermento de Herodes. Nós associarmos o fermento negativamente é um erro de interpretação. Porque o que Jesus está dizendo aqui é fermento dos fariseus, fermento de Herodes. O problema aqui não era o fermento. O problema era Herodes, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os autores da lei. É que Jesus associou este elemento com a maldade e a ruindade deles. Jesus não estava falando mal do fermento do pão, este fermento que nós usamos. Esse fermento é bom. Ele estava preocupado e falando mal dos fariseus, dos saduceus, de Herodes e de outros. Então, nesta parábola, o fermento é um elemento bom. O problema não é o fermento do pão. É o fermento de Herodes, é o irmão que fala uma mentira, é o outro que prega uma heresia, é outra denominação que prega uma coisa fora das cristãos. Isso sim é um fermento negativo. Este fermento de Jesus aqui é um fermento positivo, né? O que Jesus queria ensinar aqui, irmãos, é que eram esses 2 elementos, o grão de mostarda, que virou uma árvore, e o fermento, se assemelhavam ao reino. Como é que eles funcionam, esses elementos? Funciona semelhante ao reino. O grão de mostarda plantado germina e dá origem a uma hortaliça. Uma hortaliça pequena. Nesse relato, a hortaliça que Jesus está se referindo, ela cresceu fora da normalidade e superou as expectativas. Puxa, como cresceu essa árvore, não é normal. Mas nos nossos dias tem um monte de planta que cresce além do normal, irmãos. A gente não pode estranhar. Tem comentarista que fala assim, não era árvore coisa nenhuma, era uma hortaliça. Nós vamos ver pelo tipo de espécie que plantas anormais podem crescer além do normal. E o que Jesus queria dizer com o grão de mostarda é mostrar o grande desenvolvimento do reino de Deus, do Evangelho, que começou muito pequenininho, começou como uma sementinha, pequenininha, ninguém dava valor, começou sem recurso nenhum, não tinha apoio de nenhuma autoridade, não tinha verba oficial, não tinha verba extraoficial, não tinha políticos apoiando o projeto, não tinha gente importante colocando a sua assinatura aqui, olha aqui, não tinha influência, não tinha nada, começou pequenininho.
Um rabino, um mestre, um Jesus e 12 discípulos. Mas foi crescendo aos poucos, crescendo, e alcança até hoje uma posição incrível no mundo. Como é que uma religião, como é que um reino começa com o mestre e 12 discípulos, chega a ser o que é hoje? Bom, em Atos capítulo 2 a gente viu 120 num dia. O reino começou a crescer, era 12. Agora é 120, aumentou 10 vezes. Em Atos ainda, capítulo 2, daqui a pouco são 3.000 almas. Opa, o reino está crescendo. Em Atos 4 é quase 5.000 almas. E hoje são milhões e milhões e milhões de almas. Um grão que começou pequeno, da semente do Evangelho, da semente da palavra, que cresceu, cresceu, cresceu e cresceu. E tem uma coisa importante, que não significa que vai crescer até abranger o mundo inteiro. Porque existem algumas doutrinas, por exemplo, a doutrina do universalismo. O que é a doutrina do universalismo? É que um dia todo, essa árvore vai cobrir tudo. Esse fermento vai expandir a massa para o mundo inteiro. E todos serão salvos. Há autores famosos que afirmam que até Satanás um dia vai se converter. Lá no finalzinho também vai para o céu. É a doutrina dos universalistas. Não, aqui não é a doutrina dos universalistas. Aqui diz que a árvore cresce, 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 capaz de abrigar muitas aves dos céus. Não todas. Não todas. Uma pequena semente, uma pequena porção, a semente é a palavra, uma pequena porção é capaz de grandes realizações e superar qualquer expectativa humana. Quando a gente lança uma palavra, um grãozinho de mostarda que seja do reino de Deus no coração de alguém, isso é capaz, Deus é capaz de fazer crescer uma coisa tão grande que todo mundo fala assim: nossa, você viu aquele irmão? Ele era um bêbado, ele era um drogado, ele era um sei lá, ele não queria saber nada de Deus. Olha como Deus usa, olha como ele prega. A gente se surpreende e às vezes nem acredita, né, irmão? A gente nem acredita que a árvore pode chegar a 5 metros, um grãozinho de nada, né? E o fermento, como nós dissemos, aqui não é o mal. Se a semente é o grão que cresce e desenvolve o reino de Deus, o fermento aqui é uma coisa boa. É o elemento que desenvolve o reino. Se a árvore, o grão, cresce e mostra o desenvolvimento do reino, o fermento é o elemento que faz o desenvolvimento. É ele que dá impulso para crescer. Uma vez que o fermento misturado à massa, misturou, irmão, dá para reverter? Ah, não, tira o fermento daí. Misturou, como diz o bom ditado, já era. Agora a massa vai crescer. Se colocou pouco, vai crescer pouco. Se cresceu muito, vai ficar cheio de buraco lá dentro. Os irmãos sabem melhor que eu. Uma vez misturado a massa, o fermento não para de crescer. De novo, não a ponto de alcançar, crescer e alcançar o mundo inteiro. Nós não estamos pregando uma doutrina universalista, tá bom? Porque nem todos alcançarão o reino dos céus, isso é muito claro nas Escrituras. A semente é a palavra e o fermento é o Evangelho. Era isso que Jesus queria dizer nessa parábola. E o Evangelho é propagado pela igreja, que influencia a grande massa no mundo e transforma, e esse Evangelho é capaz de transformar a massa num outro produto. Essas parábolas, irmãos, como foi cantado na segunda canção aqui, exaltam o grande poder de Deus, que é sobre todos, conforme cantamos, mas é sobre tudo. Até o fermento e um grão de mostarda, Deus controla. Deus fez tudo perfeito, irmãos. Está no controle dele o crescimento do grão de mostarda, o fermento, foi elementos que Deus criou. Ele está no controle de todas as coisas. Estas parábolas exaltam o grande poder de Deus, capaz de fazer uma sementinha assim virar uma grande árvore, começar um evangelho desse tamanhozinho e hoje alcançar praticamente 1/3 da população do mundo. A árvore, irmãos, representa o crescimento do reino de Deus em extensão e altura. Cresceu 5 metros. E o fermento mostra a intensidade. Onde o evangelho é pregado,
com vontade, com precisão, palavra que é a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, isso tem um poder transformador como fermento. Mistura numa massa a farinha simples, ela desenvolve muito. Então Deus comanda todas as coisas, até mesmo uma minúscula semente. E uma pequena semente que nós plantamos no coração de alguém, da palavra, é capaz de nos surpreender daquilo que o Evangelho causa na vida de uma pessoa. Dissemos tudo isso, irmão, para entrar na revista, no tópico 1. 2 exemplos da vida diária, o tópico 1 da revista. Ter uma plantação de mostarda para consumo ou para comercializar nas épocas de Jesus era comum. As pessoas plantavam para consumo próprio e excedente vendiam. E fazer pão em casa era das coisas mais comuns. Lembrando que não tinha padaria, quem quisesse comer pão tinha que fazer. Então fazer pão e comer folha de mostarda e semente de mostarda era a coisa das mais comuns na época de Jesus, né? Lembrando, se fosse os nossos dias, talvez fosse arroz com feijão. Nós teríamos que ressignificar as coisas, né? Ilustrações do reino de Deus, acompanhando a revista. As 2 parábolas partem do pequeno para o grande, do menor para o maior. Parte de uma semente para uma árvore, para um pouquinho de fermento para uma grande massa. Algo que era quase desprezível, uma semente e um pouquinho de fermento, pode produzir, e Jesus diz que produziu um visual inimaginável, uma sementinha, uma grande árvore. Que transformação! Da mesma forma, uma pequena porção de fermento pode produzir uma grande quantidade de pão. Lá no livro de Gênesis, quando Abraão pediu para Sara, falou para Sara assim: Sara, vai lá, pega 3 porções de farinha e faça bastante pão para aquela tropa que está aqui. Daqui a pouco eles vão vir da colheita, vai chegar um monte de gente aqui. Faz 3 medidas de pão. Eu fui pesquisar, né? A inteligência artificial nos ajuda, né? Quanto precisa de fermento para fazer 3 medidas de farinha? Sendo que 3 medidas de farinha, pela minha pesquisa, é mais ou menos 25 quilos de farinha. Precisava de 100 gramas de fermento, irmãos. 100 gramas para 2.500 gramas. 25 quilos. 25 mil para 100. Como se fosse um potinho desse aqui, ó. Tem 100 gramas esse potinho. É capaz de transformar uma massa e alimentar uma multidão, muitos homens, muitos trabalhadores. Esses 2 elementos, irmãos, voltando a dizer, não se trata de culinária nem de botânica, tá, irmãos? Eu sou fraco nessa área aí. É mostrar o grande significado do grande crescimento de Deus. Bom? Tópico 2 da revista. O que é que Jesus queria ensinar? Ele queria ensinar o extraordinário desenvolvimento e crescimento do Evangelho. E queria mostrar o poder transformador do Evangelho. Então, o que é? O crescimento de um pequeno grão até se tornar uma grande árvore. E um pouquinho de fermento lhe vai dar uma grande quantidade de massa. Não somente mostrar o poder transformador do Evangelho, mas mostrar a força penetrante da graça de Deus. Além de mostrar como funciona o seu reino nesta parábola, Jesus quis encorajar os discípulos a confiar nele. Assim, vai crescer, confia em mim. E para isso tem alguns pontos destacados. Os pontos são esses. A graça de Deus não tem período de carência. Se alguém for fazer um plano de saúde hoje, não tem nenhum, vai começar do zero. Você começa a pagar e o seguro da saúde vai falar assim para você: só vai poder usar daqui 6 meses. Se você ficar doente até daqui 6 meses, você está na roça. Tem um período de carência. Mas a graça de Deus não tem um período de carência. Uma vez que o Evangelho, uma vez que o fermento do crescimento de Deus é misturado na massa, uma massa sem nenhum tipo de mistura, uma farinha comum, uma vez que é misturado, não tem como retardar o crescimento. O fermento vai influenciar toda a massa a partir do primeiro momento. Não há um período de carência. A graça também não pode ser detida.
Depois de misturado, o processo não retrocede. A graça produz um novo ser. Assim que o fermento foi misturado na massa, aquela massa não é mais original, agora é uma outra massa. Uma vez que o Evangelho faz parte de nós, está misturado em nós, ainda que invisível, porque o fermento misturado, um pouquinho de fermento assim, misturado num monte de farinha, some, não é visível. Mas o mundo todo pode ver o resultado da mistura da fermenta. Nossa, ele não era um bêbado? Nossa, ele não era um drogado? Nossa, ele não era aquele mau vizinho? Nossa, ele era aquele problemático? Nossa, como ele mudou? Ninguém viu a operação de Deus, mas viu os resultados visíveis. A graça produz um novo ser, e a graça jamais falha. Uma vez misturado, o processo vai até a massa ser levedada. Não existe massa meio levedada. A massa vai estar totalmente levedada. Há um aspecto também do poder da fé. Todos conheciam a mostardeira naqueles dias. Sabiam que era uma hortaliça, na versão mais comum. Eles não esperavam ver uma árvore tão grande para abrigar pássaros. Mas a fé tem esse poder de enxergar o extraordinário que pode ser feito no reino de Deus. Se um grão de mostarda pode se tornar uma árvore, irmãos, quanto pode o Senhor realizar diante de uma pequena fé? Nós vimos isso em outra parábola. Uma fé pequenininha como um grão de mostarda. Se Deus pode pegar um grão e fazer virar uma árvore, um pouquinho de fé, o que é que Deus pode fazer? E Jesus mesmo disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer assim, isso não é literal, porque não teria função alguma isso. Monte, sai daqui e vai lá para o meio do mar. Montanha, sai daqui e vai para lá. Jesus quer dizer que é possível atos extraordinários que extrapolam a compreensão humana, ninguém entende. Uma pequena dose de fé. Também a fé pode mostrar um desenvolvimento maior do que as árvores da mesma espécie. Não era comum ter árvore de mostarda de 5 metros, mas uma ou outra crescia muito. A fé, até mesmo em árvores da mesma espécie, pode fazer com que uma árvore se destaque. Grão de mostarda virar uma árvore grande é incomum, foge à regra. Mas pela fé cremos que no reino de Deus é assim, porque o reino de Deus é semelhante. É semelhante. Também tem uma intervenção direta de Deus aqui pela fé. Por pequena que seja a semente da fé, nós devemos cuidar com cuidado. Poxa, minha fé parece que está tão fraquinha. Essa fraquinha aqui é capaz de coisas extraordinárias, irmãos. A gente não precisa ter uma fé do tamanho de um navio para fazer coisas extraordinárias e ver Deus fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos ter uma fé, ainda que ela seja pequena como um grão de mostarda. Efésios 3:20 diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu confesso que eu já li esse verso aqui, sei lá, centenas de vezes, irmãos, mas eu nunca tinha percebido conforme eu li desta vez. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. A gente pede, de repente, uma saúde para um filho, para um vizinho, uma salvação, uma libertação, mas aqui é infinitamente mais. Infinitamente, irmãos, não dá. Esse número não existe, é infinito. Eu nunca havia prestado atenção nisso. Mais do que tudo o que pedimos, até daquilo que nós não pedimos, aquilo que nós pensamos. Eu só pensei, meu filho, meu neto, minha mulher, meu emprego, minha saúde, a saúde do outro. Nem orei, só pensei. A fé é capaz de pegar esse pensamento, aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera, não é que pode operar, o poder que opera em nós. Tópico 3, irmãos, nós estamos indo para a conclusão. Pode pôr o slide 8, por favor, André? É o último. O tópico 3 da revista é uma reflexão sobre aquilo que nós estamos dizendo aqui, refletindo juntos.
Conhecemos nessa lição não só as verdades do reino de Deus, mas também uma orientação para guiar as nossas vidas. Os textos têm que ter alguma coisa prática. Tá? O que eu faço com o grão de mostarda agora com fermento? O que de prática eu vou te extrair para a minha vida? É o que está propondo o tópico 3 da reflexão. Para guiar a nossa caminhada, a lição propõe 3 reflexões, que são essas daqui, ó. Experimentamos de fato o poder do Evangelho em nosso viver? Experimentamos de fato o fermento do reino de Deus fazer crescer a nossa massa? Fazer crescer a nossa fé no seu grão de mostarda? Nós já fomos influenciados alguma vez pelo reino de Deus, associado a esses 2 elementos, o grão e o fermento? Mudou as nossas vidas? O Evangelho mudou as nossas vidas? Tópico 2. Temos percebido e experimentado o sobrenatural de Deus? Nós aprendemos a caminhar pela fé? Puxa, minha fé é pequena, um grão de mostarda. Mas ela é suficiente, irmãos, para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Da fé que está operando em nós. Ela opera, tempo presente. Presente perfeito no grego. Opera, hoje opera daqui a um minuto, opera amanhã, opera. O presente no grego tem uma função diferente do português. É presente agora, daqui a 5 minutos isso aqui é passado. No grego não é presente. Opera. A fé que opera, o poder que opera em nós. Temos percebido? Nós temos visto o braço forte do Senhor no nosso caminhar? Tópico 3, para a nossa reflexão. Nós somos alvos da graça de Deus? Ela já nos alcançou? Fomos levedados? Estamos crescendo? Estamos contaminados bem por este fermento? Já gerou em nós nova identidade? O Evangelho misturado à nossa massa antiga, nossa massa está mudando o formato. Nós somos um novo produto? Nós estamos caminhando para ser levedado totalmente? Ela continua operando em nosso coração? Continua o processo de levedura? Nós encontramos abrigo nessa graça, que é a árvore do reino de Deus, é para abrigar os pássaros diversos, pássaros de todas as nações, qualquer tipo de pássaro. Pássaro preto, pássaro branco, pássaro da raça amarela, pássaro de qualquer outro tipo de raça. Muitos pássaros podem se abrigar debaixo dessa graça da árvore do Senhor. A conclusão, irmãos, nesta parábola do grão de mostarda, Jesus mostrou a expansão aparente do seu reino. Olha como cresce, essa é mostrar como cresce, expansão aparente. É um fato externo, é uma característica externa, que a gente vê, está fora. E tem uma característica interna, que é o fermento, onde ninguém vê, mas os resultados são visíveis. O fermento trabalha por dentro, o fermento trabalha nos nossos corações. E detalhe, fermento não vem com massa, a não serem umas massas prontas aí que tem hoje em dia. Mas quando Jesus não vinha não, faria uma coisa, fermenta outra. Para que nós sejamos levedados e crescemos e essa nossa massa mude e se desenvolva, esse fermento vem de fora, não é natural nosso. Afinal de contas, uma massa não se transforma sozinha, ela precisa do fermento. Que esta parábola aqui nos ilumine nossos corações, para que nós possamos enxergar a grandeza e o poder de Deus e o desenvolvimento do reino do qual nós fazemos parte e podemos nos apropriar dessas coisas. Senhor, meu grão de mostarda da minha fé é pouco, parece que é pequena. Tem coisa da palavra que eu não entendo. Eu também tenho um monte de coisa que eu não entendo, irmão, graças a Deus. E eu preciso do teu Evangelho, eu preciso do teu Evangelho operando em mim para mudar a minha massa, para que eu continue sendo levedado e sendo melhorado e se torne uma massa que faça um pão bem bonito. Que o Senhor nos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?